Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós queremos saudá-lo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bastante alegre e satisfeito por estarmos de volta para darmos mais uma continuidade ao que nós deixamos na terça-feira última passada, para concluirmos nesta. Eu gostaria de chamar a atenção dos amados irmãos em relação à última narração que foi feita em relação aos grupos de dons espirituais que, através de Romanos capítulo 12, 1 Timóteo capítulo 12 e Efésios capítulo 4, esses três grupos, sendo o primeiro o grupo dos dons de Deus, o segundo os dons do Espírito Santo e o terceiro os dons de Cristo. Por esta razão, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, que eu vou trazer à memória esses dons para darmos continuidade ao estudo de hoje. Os dons de Romanos, do capítulo 3, do capítulo 12, do verso 3 ao verso 13, ele se refere aos dons de Deus que já nasce com o indivíduo. É os dons que Deus dá para cada um de nós. O de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 11, são dons que se manifestam na vida dos que já estão em atividade ministerial, que são os dons do Espírito Santo. E o terceiro grupo de dons, que está em Efésios, capítulo 4, verso 8 a 11, são os dons de Cristo que nos aperfeiçoa para que nós possamos alcançar tanto ministro, líderes, o liderado, a estatura do varão perfeito, para sermos semelhantes a Jesus. Então esses três dons foi aonde nós encerramos a última terça-feira com essa narração. Eu estou chamando a atenção dos amados irmãos para darmos continuidade neste exato momento, para que você fique atento, porque além desses dons dados por Deus, pelo Espírito Santo e por Cristo, nós somos também por eles considerados embaixadores de Cristo. Com este termo, nos referimos a tudo que diz respeito à entrada no reino de Deus, isto é, convicção de pecado, conversão, arrependimento, fé, batismo e a plenitude do Espírito Santo, que significa tudo o que alguém deve saber e experimentar de entrada para andar no caminho e chegar no alvo. Amém, querido? E dentro desse contexto, nós vamos dar início
a nossa palestra desta noite, que vamos falar, conforme já foi anunciado a vocês em estudos anteriores, a respeito de como sermos embaixadores do Rei. Vamos ter a palavra lida em 2 de Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao verso 20, aonde leremos o texto básico para darmos início ao nosso trabalho. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos, não seremos, já somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim nos suplicamos, em nome de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos nesta noite, e te rendemos honras, glórias, louvores, majestade, soberania, pois tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, Criador de todas as coisas e de tudo quanto neles há. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nesta noite estás nos concedendo de podermos compartilhar com os teus filhos a tua palavra. Quantos desejavam, neste exato momento, estar ouvindo o que muitos estão ouvindo e poder também compartilhar com a tua palavra e não podem. Alguns estão hospitalizados, outros estão em circunstâncias adversas, contanto que não têm esta mesma possibilidade que nós estamos tendo. Estende as tuas mãos sobre nós, derrama da tua graça, do teu amor infinito e da tua misericórdia, e fala, Deus, fala nesta noite, que a tua igreja precisa mais uma vez ouvir a tua voz. Amém? Meus queridos e amados irmãos, há algo bastante importante nessa noite para nós gravarmos e firmarmos em nossos pensamentos e fazer com que eles se tornem guaridas em nossos corações. Que além desses dons dados por Deus, pelo Espírito Santo e por Cristo, nós somos também considerados embaixadores do Rei.
E por esta razão é que nós precisamos dar toda e devida atenção ao que hoje vai ser ministrado. Com este termo que referimos a tudo que diz respeito à entrada no reino de Deus, isto é, a convicção que nós tivemos de nossos pecados e a nossa conversão, o arrependimento, a fé, batismo e plenitude do Espírito Santo significa tudo que alguém deve saber e experimentar de entrada para andar no caminho e chegar ao alvo, aonde nós temos, inclusive, para estudarmos para posteriores ensinos, um título de um seminário que tem porta, caminho e alvo. Depois que nós estamos conscientes dessas coisas que acabamos de falar, do arrependimento, da fé, que nós temos a convicção que já estamos libertos e entramos pela porta, nós vamos agora ver de uma forma bastante especial o que vinha a ser um verdadeiro embaixador. Isso já foi prometido, evidentemente, a vocês há uns dias atrás, já tem um tempo, mas eu sabia que um dia, uma hora, no momento apropriado, nós entenderíamos o que ia ser um embaixador. Se hoje nós tivéssemos como embaixador de nossa nação, conforme nós observamos, que assiste aí televisão e acompanha jornais, reportagens, que viu o próprio presidente Bolsonaro indicando o seu filho para ser embaixador nos Estados Unidos, mas a gente às vezes não temos o conhecimento adequado o que vem a ser um embaixador. Vou abrir um parênteses para que vocês possam entender o que verdadeiramente seja uma embaixada de um país em outro país estrangeiro. O nosso governo nacional, quando ele envia o embaixador, ele fornece a ele tudo o que ele precisa para viver e executar sua função oficial. Se ele precisar de escritório, ele dá casa, carro, equipe de servidores, financiamento e tantas outras coisas que ele venha a necessitar. Da mesma maneira, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça como nossa primeira prioridade, Ele fornecerá tudo o que nós precisamos viver diariamente e realizar a sua vontade. Se nós nos empenharmos em cuidar dos negócios do nosso rei, ele, sem sombra de dúvida, cuidará dos nossos negócios. É um relacionamento de fé
confiança e de obediência, nos capacitando a exercer o poder e a autoridade em seu nome. Por isso que quando nós lemos naquela passagem bíblica de Mateus, não vou fazer a leitura, eu vou apenas mencionar porque eu já li isso para vocês e vocês têm isto em mente. De Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34, que ele diz que nós não devemos estar preocupados com coisa nenhuma, não devemos estar ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que vestir, nem pelo que beber, nem por coisa nenhuma, porque nós somos de Deus embaixadores, e como embaixadores você não precisa se preocupar com nada, porque o próprio Deus sabe de todas as nossas necessidades. O que nós precisamos nos preocupar é justamente com o seu reino e a sua justiça, para que todas essas coisas que nós necessitamos e precisamos, sem sombra de dúvida, nos será acrescentado. Ele estará nos capacitando a exercer o poder e a autoridade em seu nome. Essa fé cresce com o aumento da compreensão da nossa posição como embaixador de Cristo. A atribuição de Jesus era reintroduzir o reino de Deus na terra. Infelizmente, há muitas pessoas que não sabem verdadeiramente a razão maior pela qual Jesus veio a este mundo. Quase na maioria, de 70%, 80% ou mais. Eles acreditam que Jesus veio ao mundo apenas para nos perdoar os pecados, nos libertar da escravidão do mesmo, e assim sucessivamente. Mas Jesus veio fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Até porque simplesmente a salvação foi o mínimo que ele veio fazer. Mas quando ele nos dá a atribuição de sermos embaixadores, aí é que nós vamos observar que ele veio fazer muito mais coisa do que nós poderíamos imaginar. Ele pregou e demonstrou sua realidade e poder com os sinais e as maravilhas que realizou. Ele completou sua missão com sua morte na cruz, oferecendo o seu sangue como purificador poderoso para a remoção e a influência e os efeitos que o pecado havia realizado em nossas vidas. Esta purificação de nossas vidas nos torna preparados para receber o Espírito Santo e nos conecta ao reino de Deus. Uma vez que tenhamos passado pela porta e praticamente já estamos dentro do reino,
Não há nada que seja mais vital a nosso crescimento espiritual do que compreender a natureza do reino, do qual nós agora somos cidadãos. Nossos corações devem refletir o coração de Cristo e as nossas mentes, sua mente. O reino representa o coração de toda a obra de Deus. São poucas pessoas que sabem disso. Tudo que Deus diz e faz relaciona-se ao seu reino. Por isso, é tão importante que nós compreendamos sua natureza. Se nós somos filhos fiéis do Rei, prontos para governar sobre os domínios que Ele nos deu, nós devemos conhecer com bastante intimidade seu coração e como governar em seu nome. Porque nós não podemos governar nada que pertença ao divino de qualquer maneira. Nós temos que ter um certo cuidado, um certo capricho, para que tudo saia de conformidade com a sua vontade. Amém, querido? Nós não devemos focar em outras coisas, nem mesmo em nossas próprias orações. Mas nossa concentração deve estar na vontade de Deus e na vinda do seu reino. Amém? Até porque a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, que nós conhecemos bastante, que encontra-se também no capítulo 6 de Mateus, quando os seus discípulos, ouvindo ele em um determinado lugar orar, naturalmente em voz alta, antes que ele encerrasse a oração, os discípulos ficaram observando à parte. E quando Jesus, notando a sua presença, encerrou a oração que estava fazendo, os discípulos de imediato olharam para ele e disseram: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Eu acredito até que vocês já ouviram essa passagem na Bíblia. Não vamos ler para ganharmos tempo. E o Senhor Jesus lhes respondeu: quando orardes, orareis assim. Preste bem atenção. Pai nosso, tem que ser Pai nosso, não só Pai meu, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste bem atenção, amados. A própria oração que Jesus ensinou aos seus discípulos fala
a respeito do seu próprio reino. É considerada a oração do reino. Infelizmente, muitos de nós ministros, pastores, apóstolos, bispos, não têm essa consciência de que a mensagem única e verdadeira dos nossos dias é justamente a mensagem do reino, aonde nós iremos, evidentemente, futuramente, daqui um pouco mais para frente, a desenvolvermos este seminário da busca prioritária do reino de Deus e de sua justiça. Amém? O governo de Deus é universal. E muitas vezes nós ficamos simplesmente empolgados com o nosso bairro, com o nosso município, com o nosso estado, e achando que é muita coisa até com o nosso país. Mas o reino de Deus é universal. Deus não nos chamou para nós ganharmos um bairro, um município, um estado, um país. Deus nos chamou para nós ganharmos o mundo. Por isso que nós precisamos estarmos atentos e descobrirmos o mais rápido possível a natureza do reino de Deus. Como seus embaixadores, nós fomos encarregados de proclamar a mensagem do reino a todas as nações. Olha só, não simplesmente ali, aqui, acolá. E às vezes a gente clama, tá? Bate palmo, faz uma festa também. Pernambués é do Senhor Jesus. Mas Pernambués. Salvador é do Senhor Jesus, Salvador. Jesus nos levantou para nós sermos mensageiros de todas as nações. Por isso que esse estudo agora está ficando um pouco mais sério e mais comprometedor para nós que estamos sendo treinados para sermos obreiros aprovados, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenhamos do que se envergonhar. Que nós vamos ver ainda hoje, se possível, o que é não se envergonhar da palavra de Deus e sermos realmente o obreiro aprovado e saber manejar bem a palavra. Porque nós somos embaixadores de Cristo para o mundo. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos estar representando o reino de Deus. Amém, querido? Nós precisamos proclamar a mensagem do reino a todas as nações. A igreja, infelizmente, experimentou muitas misturas em sua missão para com o mundo. Porque, infelizmente, nós criamos, nós que eu falo, eu estou incluso, pastores, apóstolos, bispos, profetas, evangelistas, criamos muita confusão em nossas mensagens e fazemos o que não deveríamos ter feito, mas já fizemos. Não adianta mais reclamar sobre o leite derramado.
Para que a igreja efetivamente transforme o mundo, ela deve esclarecer a sua verdadeira mensagem e se comprometer com uma pregação renovada do Evangelho do Reino de Deus que não está sendo pregado. E nós precisamos, nesta noite, nos firmarmos no que estamos ouvindo, para que através de nós o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em primeiro lugar, o propósito de Jesus era duplo. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque o tempo realmente de hoje não vai nos favorecer. Proclamar a chegada do reino de Deus. Este era um dos propósitos de Cristo. Por isso que quando os reis magos que vieram do Oriente, quando viram o sinal da estrela que indicava o nascimento do menino, ele foi procurar informação no palácio de Herodes. E foram diretamente a Herodes. A Bíblia fala de 3 reis magos, mas não vamos entrar em discussão sobre isso, se era rei mago ou não era. Nós sabemos que eram astrólogos. E ele, chegando diante do rei Herodes, do imperador, ele disse: viemos adorar ao menino rei. E olha aonde eles foram primeiro: no palácio, aonde o rei Herodes governava, e a expressão que ele usou. E a Bíblia diz que Herodes, com toda a sua corte, ficaram perturbados, e toda Jerusalém se perturbou também com essa notícia. E veja o que é que os magos falam: viemos adorar o menino rei. Olha que o primeiro propósito de Jesus na terra era reintroduzir o reino de Deus. Amém, querido? Esse era o primeiro propósito de Jesus. Mas era um propósito duplo: proclamar a chegada do reino de Deus e, por seu sangue, fornecer a entrada ao reino para todos que viessem a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e em seu Salvador. A segunda atribuição de Jesus era justamente essa: reintroduzir o reino, porque ele veio para reinar. E ele veio e inaugurou. Isso nós vamos ver posteriormente. Hoje não vai dar para a gente falar muita coisa a respeito disso, mas nas próximas aulas nós falaremos a respeito. E isto acontece quando ocorre em nossa vida o nascer de novo. Quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos, como já falamos, os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, e nos arrependemos e nos convertemos pela fé, ele justifica o nosso pecado e nos introduz no reino, porque o reino
foi feito para todos. Por isso que é chamado do nascer de novo. É a maneira de entrar no reino. Ele é o primeiro passo necessário para que nós possamos verdadeiramente ter todos esses privilégios que estamos tendo quando estamos sendo treinados para sermos o obreiro aprovado. Do que não tem do que se vergonhar. E que maneje bem a palavra da verdade. O mal que ocorre entre nós é que na nossa maioria, como já falamos, nós não temos sido esse obreiro aprovado. Mas eu creio, continuo crendo e vou permanecer crendo que mais cedo ou mais tarde nós seremos este obreiro aprovado. Sem sombra de dúvida. Não se apavorem, nem se desesperem e nem fiquem preocupados por essa causa, não. Porque o prosseguimento desse nosso seminário, dos nossos ensinamentos, vai trazer você a esse desejo intenso de ter uma aproximação maior de Cristo, porque na realidade nós temos que viver em Cristo e chegarmos à estatura do varão perfeito, a ponto de dizer, como Paulo disse: olha, já não sou mais eu mesmo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E nós iremos chegar até a esse momento. Ele é o primeiro passo necessário de entrada no reino, é o novo nascimento. Mas o evangelho do reino, a qual eu estou dando algumas lapidadas, algumas pinceladas aqui, o evangelho do reino envolve muito mais do que você possa imaginar. Amém, querido? Por isso, nesta noite, nós estamos aprendendo aquilo que nós talvez nem soubéssemos que éramos. Porque se alguém não lhe exortar, a demonstrar e lhe treinar, lhe capacitar, lhe edificar para o aprendizado da palavra, há muitas coisas que você já deveria estar exercitando e não está, porque você desconhece até quem você é. Uma coisa interessante, querido, é muito interessante mesmo. Você sabia que as 5 palavras, vou abrir aqui um espaçozinho e abrir um parênteses para lhe explicar uma coisa, só de passagem, que não faz parte desse estudo de hoje, mas somente porque me chamou a atenção no momento. Há 5 coisas em nossas vidas que praticamente mais de bilhões, eu estou falando bi e não mi, bilhões de pessoas não sabem responder. A primeira pergunta que nós vamos aprender a responder é: quem sou eu? Bilhões de pessoas não sabem responder. Primeiro, é algo que fala a respeito de nossa identidade. Nós imitamos muitas as pessoas porque nós não nos conhecemos. Segundo,
de onde eu vim. Bilhões também não sabem de onde veio, a fonte de onde ela foi originada. Eu não vou entrar em detalhes. Terceiro, o que eu estou fazendo aqui? Outros bilhões também não sabem responder essa terceira pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Pois você nasceu através do Pai para ser uma pessoa especial para realizar a obra de Deus aqui na terra. É o seu ofício. A quarta, o que eu posso fazer? Jesus respondeu isto para nós: aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. É uma obrigação inexplicável. E a quinta e última, que também bilhões não sabem, é que para onde iremos? Nós também não sabemos. Bilhões também não sabem. Mas nós, no transcorrer da preparação do obreiro aprovado, nós iremos aprender. Amém, queridos? Amados, aí estão as 5 declarações que o ser humano, na sua maioria, não tem nenhuma resposta para esta pergunta. Mas nós vamos aprendê-las durante a nossa trajetória. Preste bem atenção. Quando Jesus Herais o consultaram, elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu
por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder. Olha que glória! Quando o Espírito Santo descer sobre vós, receba. É você mesmo que eu estou falando. Receba a bênção de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estás contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Aí está, meus queridos, a expressão de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, dando a demonstração que depois da ressurreição de Cristo, ele ainda permaneceu com os seus discípulos e foi visto por muitas outras pessoas no transcorrer de 40 dias. Porque Jesus queria deixar bem claro o que ele tinha vindo fazer neste mundo. Nesse transcorrer dos 40 dias, ele foi esclarecendo algumas coisas que os discípulos ainda não tinham absorvido. Entre estes, era justamente a reservar-se em um determinado lugar para aguardar justamente a promessa que ele vinha fazendo. Olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Quando lá eu chegar, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que este ficará para vós, em vós para sempre. E ele vos dirá todas as coisas que ele me ouvir. Lembrará algumas coisas que vocês ouviram e que porventura vieram a esquecer, ele relembraria. E uma série de coisas Jesus foi falando para que os discípulos ficassem verdadeiramente inteirados de tudo quanto Jesus realmente gostaria que eles ou nós exercitássemos. E este pedido para ficar em Jerusalém era justamente que nós já conhecemos de perto. Estou falando apenas porque está dentro do contexto do ensino. E justamente esta passagem é que Jesus queria que eles aguardassem a promessa do Pai, que dizia que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre todas as carnes, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, e aí por diante Jesus viria estabelecer a sua própria igreja. Aquela igreja que ele havia prometido aos discípulos quando com ele caminhava,
que ele se reuniu em um determinado lugar e os perguntou: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que dizem os homens que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E tudo bem. E vocês, o que dizem que eu sou? Quando Pedro foi e fez aquela tremenda declaração, disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que ninguém poderia identificar Jesus daquela maneira que Pedro indicou. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem eles querem declarar. Então, quando Pedro declara isso, Jesus imediatamente diz: Pedro, não saiu de ti essa palavra. Quem me conhece é meu Pai. E quem conhece meu Pai sou eu. Só Ele poderia usar os teus lábios e dizer o que tu disseste. Bem-aventurado, feliz sois por ter o meu Pai te usado e ter esclarecido o que verdadeiramente eu sou. Por esta causa, por esta palavra, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na nossa próxima aula, nós vamos estabelecer a Igreja de Jesus. Vamos conhecê-la, da qual nós faremos parte e seremos os mensageiros dela, e iremos realizar aquilo que Jesus veio fazer e edificar.